Olá, mais uma vez que nós temos o prazer de conhecer junto a palavra de Deus. Conhecer para quê? Conhecer para praticar, conhecer para entender quem é Deus, entender o que Jesus veio fazer, para nós, como diz o título do programa, né? Desfrutar do amor de Deus, usufruir daquilo que Jesus fez por você, daquilo que Jesus fez por mim, sabe? Entender, conhecer cada dia mais, compreender cada dia mais e melhor aquilo que Jesus comprou, aquilo que Jesus pagou, aquilo que é direito teu, que é herança tua. Esses dias lá na igreja, eu e a minha esposa, nós tivemos uma experiência muito interessante. Uma pessoa de fora, de outra cidade, me ligou, falou que a esposa queria conversar comigo, com a minha esposa, e quando ela foi lá na igreja, ela começou a contar a história dela. É uma cristã, falou um pouco da experiência que ela teve com Jesus, e isso e aquilo, e um tempo dentro de uma igreja, só que assim, um histórico de família, de religião ocultista, de religião que cultua os mortos, de religião que não é a palavra, é uma religião, sabe? E se casou com uma pessoa, e essa pessoa, as filhas dessa pessoa, desse marido dela, envolvido profundamente com feitiçaria, com bruxaria, coisa pesada mesmo, sabe? E de um tempo assim, um tempo longo, começaram a aparecer alguns sintomas, algumas coisas na vida dela, e ela nunca mais pisou numa igreja, e a vida completamente amarrada, completamente estagnada, e ela compartilhando aquilo e falando: eu não vou mais na igreja, eu tenho vontade de voltar para a igreja. E eu deixei ela falar um pouco. Na hora que ela parou de falar, eu falei assim: vamos orar? Estávamos eu, a Thelma e essa pessoa. Quando eu cheguei perto dela, eu nem comecei a orar, ela já, o inimigo, o diabo já manifestou na vida dela. E ali eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei: em nome de Jesus, sai dessa vida. Em nome de Jesus, solta essa vida. E o diabo se debatendo, e o diabo: eu não saio, o diabo me afrontando: quem é você? O diabo batendo de frente comigo, eu não saio, eu não vou deixar ela, eu vou matá-la, ela não vai voltar para a igreja. Um negócio assim, que eu fazia tempo que eu não me deparava com uma circunstância assim. E foi uma vez e duas vezes, e eu falei em nome de Jesus várias vezes, até que o diabo deixou. Aí nós sentamos de novo, conversamos mais um pouco, falei para ela, falei assim: minha irmã, você precisa, a casa está vazia, você precisa se encher do Espírito Santo. Falei: vem cá e nós vamos orar, e o poder de Deus, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a tua vida. E quando eu cheguei perto dela para orar de novo, quando eu impus as mãos sobre a vida dela, o diabo apareceu de novo, e nós oramos de novo, e eu repreendi de novo, e eu usei a autoridade que Deus me deu, para usar, que é usar no nome dele, expulsar o demônio no nome dele, e também foram mais 2, 5, 10, 15, 20 vezes, até que de uma forma definitiva ela ficou livre, ela ficou liberta, para a honra e glória do Senhor. Até isso já tem mais de mês, e esses dias eu falei com ela não mora aqui em Poços, e ela me ligou, falei com ela no telefone: tá tudo ótimo, tô perfeita, tá tudo uma benção. Mas aquilo me incomodou um pouco, sabe? Por que o diabo ele resistiu tanto? Tá, tudo bem, era um envolvimento pesado, era algo diferente, mas aquilo ali não me satisfez. Eu não sou de ficar batendo papo com o inimigo, eu não sou de ficar perguntando as coisas para o diabo, eu sou de usar a autoridade de Jesus, no nome de Jesus, e livrar aquela pessoa, e libertar aquela pessoa, sem show, sem escândalo, sem nada. E dessa vez foi mais demorado. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira eu estava na igreja de manhã, orando em línguas, e Deus me lembrou do que tinha acontecido no dia anterior. E eu falei assim: Deus, que trem esquisito que foi aquilo ontem. Eu estou falando um processo aí de uns 10 minutos. Sendo que de outras vezes você fala, eu falo em nome de Jesus, e ponto final, e acabou. E tem que ser assim. Não é porque eu sou o pastor, porque a palavra de Deus diz que tem que ser assim. E eu falei: Deus, e aí? Ele pegou e me ensinou algo fantástico, que eu quero compartilhar com você nesse dia. Ele falou assim para mim: Marcelo, por que você insistiu em expulsar aquele demônio única e simplesmente usando o meu nome? Eu falava: em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus eu te repreendo.
Em nome de Jesus, deixa essa vida. Eu falei, porque eu não sei de outra maneira, Jesus. Eu não sei outra maneira, eu não tenho outro argumento para que o inimigo, para que o diabo deixe a vida de uma pessoa. Ele falou assim, que ótimo. Porque o dia que você tiver essa mesma convicção, Marcelo, que o diabo sai no meu nome, que você tiver a mesma convicção que a enfermidade também sai no meu nome, do mesmo jeito que nenhum diabo ele vai aguentar ficar na vida de uma pessoa por causa do meu nome, nenhuma enfermidade vai ficar na vida de uma pessoa se você orar com a mesma fé, com a mesma certeza e com a mesma insistência. Olha o que está escrito aqui, Mateus capítulo 10, verso 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deus me lembrou desse texto. Marcelo, você já tem fé suficiente para expulsar um demônio, eu sei disso. Eu sei que você tem fé, eu sei que você não usa outro artifício ou outro argumento para que o diabo abandone a vida de uma pessoa. Eu sei que você crê no meu nome, por isso você falou 1, 2, 10, 20, 30 vezes. E o diabo se submeteu, porque o diabo tem que se submeter. E ele me ensinou isso. O dia que você tiver essa mesma certeza, porque o que é a fé, meu irmão? Hebreus 11, 1 diz o quê? Ora, a fé é a certeza. O dia que você tiver a mesma certeza que o diabo sai no nome de Jesus, o dia que eu tiver a mesma certeza que a enfermidade sai no nome de Jesus, nenhuma enfermidade vai parar mais na vida de ninguém, na sua vida, porque o meu nome vai ser suficiente para você. Eu quero te ensinar isso nesse dia. Qual é a sua fé? A fé que você tem no nome de Jesus, que fé é essa? Você crê que o nome dele é suficiente? Você crê que no nome de Jesus o diabo sai? Você crê que no nome de Jesus a enfermidade sai? Eu já deve ter uns 3, 4 meses que Deus tem me dado dessas experiências. Esses dias lá na igreja, um jovem, né, quando eu falo assim, eu orei por ele, meu irmão, eu não estou me exaltando não, viu? Eu estou falando que Deus me usou para curar um jovem, o Gabriel. Ele usava óculos, ele tinha 6,5 graus em cada olho. 6,5 graus em cada olho. E eu tinha chamado as pessoas para ir lá na frente para receber oração, para cura. E eu falei, o que você quer? Ele falou assim, eu quero parar de usar óculos, pastor. Eu peguei, orei por ele, impus as mãos sobre a vida dele, repreendi aquela enfermidade na vida dele e falei assim, a partir de hoje, você vai, cada dia que passa, o grau vai diminuindo até o dia que você não precisar mais de usar esse óculos. Sei lá, uns 2 meses atrás, a avó dele veio me contar que esses dias ele falou assim para ela, assim, vó, eu tenho 2 notícias para eu te dar, uma boa e uma ruim. Ele falou assim, qual que é a ruim? A ruim é que eu perdi uma lente do óculos. E qual que é a boa? A boa, vó, é que eu não preciso mais usar óculos. Eu estou lendo perfeitamente sem óculos nenhum. E aí ele contou para ela que foi nesse dia que ele teve essa experiência com Deus. E Deus, ele está começando a se manifestar lá na igreja, não só através da minha vida, mas na vida de outras pessoas. Porque esses sinais, meu irmão, o curar não é do pastor, o curar é do crente. O que diz aqui, ó? Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16, verso 17, diz assim, ó, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus, ele tem poder para expulsar demônios e curar toda sorte de doença e enfermidade? Eu tenho começado a crer desse jeito. Eu tenho começado nessa simplicidade. Jesus falou que é assim, então é assim. E esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Sabe por que eu oro em línguas? Sabe por que eu fui batizado no Espírito Santo e oro em outras línguas? Porque eu creio. Eu nasci de novo porque eu creio. Pela graça de Jesus, mediante a fé, eu nasci de novo. Eu creio. Eu creio que eu posso receber o Espírito Santo. Eu criei, fui cheio do Espírito Santo e eu falo em outras línguas. Aliás, né, existe um programa no site da igreja a respeito
do falar em outras línguas, você precisa assistir. Procura lá mensagens, vídeos, procura esse programa falando sobre o orar em outras línguas. Eu falo em outras línguas o tempo que eu quiser, o quanto que eu quiser, onde eu quiser. Porque eu creio, eu recebi esse dom de Deus. Expelirão demônios. Eu nunca tive problema com o diabo. Eu nunca tive problema em expulsar um demônio. Porque eu cria e eu creio no nome de Jesus, que é suficiente. Eu nunca tive problema. Mas em relação à enfermidade, eu tinha. Por que eu estou falando que eu tinha? Porque a partir desse tempo, já tem uns 3 meses, não existe mais esse problema. Já tem um tempo que não existe mais essa dificuldade, porque eu creio. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou isso, porque eu aquilo, não. Porque eu creio. Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, em meu nome expulsarão demônios, e em meu nome, o que ele diz mais aqui? Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. As pessoas lá no Ministério Sal da Terra estão começando a experimentar do poder da cura de Jesus, não é meu não, do poder da cura de Jesus. As curas têm começado a se manifestar lá na igreja, porque nós temos crido no nome de Jesus, nós temos aceitado o poder que está dentro do nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. O diabo tem que se submeter ao nome de Jesus. A enfermidade tem que se submeter ao nome de Jesus. É desse jeito que nós temos vivido ali. É desse jeito que nós temos crido. É desse jeito que nós temos feito. E é desse jeito que as coisas estão começando a acontecer. Amém? Já já nós voltamos. Em nome de Jesus.